Boa noite, queridos, boa noite, irmãos. Estamos reunidos aqui neste primeiro domingo do mês de setembro, dia 6 de setembro, a fim de oferecermos um culto ao Senhor, um culto que expressa a nossa gratidão, um culto que expressa a nossa percepção clara e nítida do quanto dependemos, do quanto carecemos do Senhor, do quanto precisamos efetivamente cada vez mais confessar essa dependência dEle, assumir essa absoluta dependência dEle, não apenas por conta da nossa fome de Deus, fome que a nossa alma tem de Deus, sede que o salmista descrevia, mas também por entender que é Ele, e somente Ele, aquele que nos satisfaz, aquele que conhece os nossos limites, os nossos erros, e nos contempla, e nos assiste, e como diz a palavra, mesmo quando não temos a sabedoria necessária, e pedimos, Ele é capaz de nos tornar sábios, sem nos lançar em rosto. Então dependemos de Deus, carecemos dEle, e é por isso que estamos aqui para oferecer esse culto, um culto que expressa a nossa gratidão. Eu quero convidá-lo à leitura de um texto bíblico no Salmo 89, versos de 1 a 8. Quero ler com você esse texto, abrindo o culto desta noite. Diz assim: o grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Perceberam a razão do nosso culto? O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. A grande fidelidade do Senhor cantarei perpetuamente. As incontáveis misericórdias do Senhor cantarei perpetuamente. O salmista vai dizer: com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre, e que estabeleceste a tua fidelidade nos próprios céus. Disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Os céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, e também a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, quem é forte como Tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a Tua fidelidade está ao redor de Ti. Obrigado, Senhor, por essa porção especial da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque uma vez mais fica evidenciado para nós: não temos outro Deus a não ser o Senhor. Não temos outro Deus a quem clamar e buscar se não for o Senhor. Não esperaremos socorro, auxílio, se não for da Tua parte. Não há cura se o Senhor não intervir. Não há libertação se o Senhor não quebrar as cadeias. Não há visão restaurada se o Senhor não abrir os olhos dos cegos. Deus, nós dependemos do Senhor. Não há salvação se o Senhor não se revelar a nós. E nós te bendizemos porque Jesus Cristo se fez carne como um de nós, revelando o teu mais completo amor. Ó Deus, nós te bendizemos porque esse amor nos alcançou sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor faça a obra que se faz necessária em nossas vidas. Completa, Senhor, aquilo que precisa ser ainda preenchido pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo. Completa, Deus. Completa, para que sejamos as ferramentas que o Senhor precisa, para que sejamos homens e mulheres revelando um compromisso contigo, testemunhando desse amor, testemunhando dessa fidelidade, onde o Senhor nos levar.
Ó Deus, fala aos nossos corações através de cada ato desse culto. Que a palavra ministrada, que a palavra lida, que o tempo de celebração, que as músicas entoadas, tudo, ó Deus, redunde, tudo, ó Deus, contribua para a glória do Teu nome. Visita o Teu povo que está em casa, visita em especial os enfermos da Tua igreja. Toma, ó Deus, cada um nas Tuas mãos. Entra, ó Deus, com provisão, orientando os médicos, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento, ó Deus, a fim de que os Teus servos sejam assistidos e sejam, ó Deus, contemplados pela Tua mão, Senhor. Deus, te pedimos em favor da Mara, te pedimos em favor da dona Dilma, te pedimos em favor da Selma. Visita, ó Deus, essas mulheres que necessitam do cuidado Teu, necessitam da intervenção do Senhor na vida delas, através de seus médicos, através dos medicamentos que usam, enfim, ó Deus, que elas percebam, que elas constatem nos mínimos detalhes o mover e o agir do Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus, fica conosco. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Temos duas canções, o Elielton, a irmã Viviane e a irmã Arlete nos ajudarão. Senhor, te quero e maior é Jesus. Vamos louvar a Deus com essas canções nesse instante. Você que está em casa, abra o seu coração, solte aí a sua voz, desprenda-se e vamos louvar ao Senhor juntos nesse momento. Paz a todos, amém? Bom, estamos aqui para louvar ao Senhor e bendizer a Ele, dando toda a honra e toda a glória a esse Deus poderoso, que é digno de receber toda a glória, toda a adoração. Louve com a gente, exalte o nome do Senhor nesse momento. Te busco.
nossas vidas. Ele é maravilhoso aqui neste lugar, aleluia. E podemos contemplar as suas maravilhas, ó Pai, aleluia, através do teu Filho amado Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as promessas dele para nós, tomamos posse, é a nossa herança, aleluia. Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos exigirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos exigirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no Com esse entendimento, nós queremos compartilhar com vocês algumas informações que são importantes. Hoje pela manhã nós fizemos a abertura da campanha de missões. Nós temos todo ano o privilégio de participar da campanha da Junta de Missões Nacionais, e a despeito dos desafios que nos cercam este ano, nós seguiremos trabalhando, empenhados, envolvidos com a campanha de missões nacionais. Hoje de manhã, com a abertura, no último domingo deste mês, permitindo Deus, fazendo o encerramento da campanha durante esse mês, todos os domingos pela manhã, teremos algo especial voltado para o nosso compromisso de missões, em especial missões dentro do Brasil. Também quero lembrar aos irmãos sobre os desafios da nossa beneficência. Estamos na primeira semana do mês de setembro, e eu gostaria de apelar, esse é o primeiro domingo efetivamente de setembro, apelar aos irmãos para as demandas da beneficência, reforçar. Precisamos de leite em pó, de farinha, de fubá, precisamos de macarrão, massas em geral,
precisamos de álcool a 70 ou álcool em gel, papel higiênico, aqueles pacotes de 4 rolos, não pacotes com 12, porque a gente não tem como desmembrar e fica difícil a gente desmembrar e atender a todos que temos feito chegar uma cesta durante esse tempo que temos vivido. Então, os desafios nossos da beneficência permanecem. Outro apelo importante é com relação a nosso retiro de casais de 2020, que efetivamente vai ter aí o biênio 2020 e 2021 contemplado. Nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, nós estaremos subindo a Serra das Araras, direção ao sul de Minas, ali no Hotel Fazenda Recanto das Hortênsias. E a nossa intenção é passarmos ali dois dias, de sexta para sábado, de sábado para domingo, retornando após o almoço, sendo nutridos, abençoados, sendo contemplados por aquilo que Deus tem para nós através das vidas do Catito e da Dagui. Então, ore pelos retirantes, ore pelos palestrantes, e vamos manter todos os nossos compromissos até o mês de dezembro, quando deveremos quitar com o hotel o nosso compromisso do retiro, que vai, repito, contemplar o biênio 2020 e 2021. Depois do retiro de janeiro do ano que vem, de 2021, nós só teremos outro retiro de casais, retiro para a família, em 2022. Então, esse retiro torna-se singular, porque vai contemplar 2 anos, e também muito especial, porque teremos o privilégio de receber uma vez mais o Catito e a Dagui aqui em Lírio dos Vales. Muito bem, vamos continuar louvando ao Senhor. Temos mais uma canção e vamos adorá-lo, com o privilégio também de consagrarmos os dízimos e ofertas. Você poderá fazê-lo aí da sua casa, com o aplicativo do seu celular. Você pode, identificando aí o Banco Santander, a agência onde a igreja tem conta, identificando aí o CNPJ da igreja, você pode fazer a sua transferência bancária, você pode assim enviar o seu dízimo, a sua oferta, expressando também a sua gratidão por conta desse Deus que, como lemos aqui no Salmo 89, é um Deus fiel em todo o tempo. Vamos adorá-lo. Nada temerei. E parecer que eu não vou sobreviver.
Nós vamos orar consagrando os dízimos e ofertas. Se você quiser durante a semana passar aqui na igreja, deixando a doação para a beneficência, trazendo também, se é esse o seu entendimento, o seu dízimo e oferta, para consagrá-lo aqui, tendo o seu tempo, o seu momento de a sós com Deus, você poderá fazê-lo. O irmão Oswaldo está aqui de 9 às 14 horas, de segunda a sábado, de 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Ele mesmo receberá o irmão, receberá os irmãos aqui, e os irmãos terão também esse privilégio de fazê-lo pessoalmente, ok? Nós vamos orar. Obrigado, Deus, por esse instante. Obrigado pelo privilégio de podermos apresentar ao Senhor, devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, nos tem sustentado. O Senhor nos tem dado saúde, nos tem dado vigor físico, nos tem dado o privilégio de sermos mantidos, ó Deus, nos nossos trabalhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cuidado Teu na saúde, dando-nos saúde. Obrigado pelo cuidado Teu na família, guardando-nos, amparando as nossas famílias, dando-nos, ó Deus, os livramentos, dando-nos, ó Deus, a proteção que carecemos e muitas vezes até ignoramos que o Senhor está nos dando. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, rogamos ao Senhor que a Tua boa mão seja sobre os Teus servos, sobre as famílias da Tua igreja, sobre aqueles, ó Deus, que com entendimento, com fidelidade, permanecem servindo, honrando ao Senhor, a despeito dos desafios que enfrentamos, reconhecendo-o como o provedor, como o Senhor das suas vidas. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome. Receba o culto que estamos aqui para Te prestar. Nós oramos confiados e agradecidos, rogando que o Teu Espírito Santo agora fale aos nossos corações através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 9. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que será a base de uma breve reflexão nossa nesta noite. E eu gostaria de tratar com vocês sobre esse tema: saídas para uma história de superações e conquista. Saídas para uma história de superações e conquistas. Eu penso que você que está nos acompanhando, você que está em casa agora, tenha aí na sua lembrança a experiência de alguém que você, se não conheceu pessoalmente, ouviu da história de alguém que buscou saídas, perseguiu saídas para superar uma crise pessoal, uma crise conjugal, uma crise profissional, uma crise financeira. Eu penso que você que está me ouvindo e me acompanha agora de casa, deve conhecer alguém no mundo esportivo, no mundo político. Você deve conhecer alguém no seu eixo familiar. Por certo, pode ser até que venham alguns nomes, mais de um. Quando eu penso nessa proposta de reflexão, eu lembro de nomes no mundo esportivo que encontraram saídas para superarem suas crises, suas dificuldades e escreverem uma história de conquistas. Nós conhecemos pessoas assim. Essa semana eu acompanhava um programa esportivo de alta velocidade, um programa de corrida automotiva, na verdade, e era uma categoria especial que está começando agora ali na Europa. E o pessoal da equipe de TV foi entrevistar um piloto, um mecânico e um ecopiloto. Como é que se chama aquele que vai ajudando o piloto no rally? Um navegador
que participariam de uma corrida dessas, tipo rally, mas uma categoria específica e nova. E meus irmãos, eu fiquei de boca aberta quando vi que a equipe, tanto o piloto, quanto o navegador, quanto o mecânico, eram todos jovens e mutilados de guerra. Todos, os três. O mecânico não tinha as duas pernas. O navegador faltava um braço, tinha um braço mecânico e, salvo engano, metade de uma perna. Eu fiquei olhando aquilo e a história era belíssima, de superação. Eles participaram de uma guerra, onde a Inglaterra esteve envolvida, voltaram da guerra mutilados, voltaram da guerra destruídos, e eles encontraram condições de superar todo aquele trauma, de vencer todas aquelas dores. Em dado momento, passou a cena de um deles no hospital, sendo cuidado, e eu confesso a vocês que eu quase não suportei ver todo o quadro. Os ferimentos gravíssimos, mas estavam ali. O mecânico corria por baixo num carrinho, tipo um carrinho de bilha, e entrava apenas a metade de um homem debaixo daquele carrinho. Uma bomba explodiu embaixo dos seus pés e ele teve amputação das duas pernas, perdeu os órgãos genitais, perdeu tudo. Saídas para uma história de superações e conquistas. Eu conheço pessoas, eu poderia citar alguns nomes aqui, relativamente próximos, que superaram a droga, que superaram o abandono por parte da mãe, da que gerou, que superaram um trauma dentro de família, uma situação de agressão, humilhação, vergonha pública, superaram, saíram para uma história de superações, construindo uma história nova, com novos desafios e conquistas. Quando eu olho para esse texto da carta de Pedro, eu não posso desprezar o que me vem à memória, considerando o que Deus tem para mim e para você, o que Deus espera para mim, de mim e de você, num processo de recomeço, de restauração, de reinauguração de uma nova vida. O texto diz assim: semelhantemente vós jovens, sede submissos aos mais velhos, cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Estamos atravessando dias
complicados, delicadíssimos, dias difíceis. E não apenas nós aqui no Brasil vivemos esses dias difíceis. O mundo atravessa um momento extremamente delicado. Delicado no aspecto da saúde, porque estamos todos ainda envolvidos desesperadamente na busca pela vacina que combata essa pandemia. Delicado o momento que atravessamos, porque quando falamos do aspecto da saúde, ainda estamos lidando com algo que é completamente novo. Em outras palavras, traduzindo, completamente desconhecido. Inclusive, ainda é desconhecido o resultado da vacina. A vacina que está em teste, a vacina pela qual milhões, bilhões de pessoas vivem a expectativa de conhecerem e assim enfrentar uma parte dessa crise que nos afeta a todos através da questão da saúde. Mas o mundo também vive uma crise política e ideológica. O mundo vive uma crise, está mergulhado numa crise política e ideológica. O mundo está atravessando um daqueles instantes que exige de nós o maior cuidado e a maior atenção nas decisões que temos que tomar. Há poucos dias eu conversava com um colega, um pastor, que está na Europa, e ele compartilhava da situação do país onde ele está trabalhando, e ele dizia: Ebenezer, nós vivemos um tempo aqui de ateísmo intenso, onde cresce cada vez mais, principalmente nessa geração, o número de ateus e agnósticos. Homens que, quando não creem em Deus, no caso os ateus, duvidam do que Deus seja capaz de fazer, os agnósticos. Está dificílimo pregar o evangelho aqui, está muito delicado, as pessoas não estão atentas e sensíveis ao movimento de Deus. Estamos vivendo aqui mais ou menos um processo que vivemos aí no Brasil na década de 90, isso significa dizer que no que diz respeito ao evangelho, nós estamos aqui atrasados quase 40 anos, na Europa, não estamos falando de África, não estamos falando de Ásia, estamos falando de Europa. Estamos vivendo dias em que o mundo vive uma terrível crise ideológica. Ideológica que passa também pela banalização da vida ou de um compromisso com Deus. Vocês vão entender por que estou dizendo isso. Os últimos dias que vivemos aqui no Brasil, se vocês buscarem pela memória, o que nós mais recebemos através da mídia foi um bombardeio intenso, perverso e desmedido contra, aspas, a religião no país. Ser crente assim? Estar numa igreja para fazer isso? Escondida na igreja para fazer aquilo? O que nós mais vimos nos últimos dias foi uma tentativa de desacreditar na relação do homem com Deus, na importância da reaproximação ou da urgente necessidade de aproximação do homem para com Deus, da criatura para com o Criador. Para que uma vida religiosa? Para isso! E aponta-se para o escândalo que envolve a deputada do Rio de Janeiro. Para que uma vida religiosa? Para isso! E aponta-se para uma liderança espírita que trouxe um escândalo ali em Goiás.
Para que uma vida religiosa? E olha bem, isso a mídia está fazendo. Se você ainda não percebeu, esteja atento. Para que uma vida religiosa? Para isso, e aponta-se para um pároco, para um líder católico que está administrando bilhões por trás de uma entidade religiosa. Você percebe? Essa é a onda. Esse é o movimento do sistema. Vamos bombardear e desacreditar essa necessária, essa tão importante aproximação do homem para com Deus, da criatura para com o seu Criador. Vamos quebrar isso, vamos dizer para o homem: você não precisa disso, você se basta. Você não precisa de Deus, você pode ser Deus na sua história. São os dias que vivemos. Crise na saúde, crise na política, crise nas instituições religiosas. Sim, crise. E Pedro está dizendo lá no primeiro século: resistires firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, a situação que vivemos aqui não é local, ela é global. A crise que enfrentamos aqui é enfrentada em outra medida e proporção na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Se você olhar, nunca na história das últimas décadas, vamos botar aí, dos últimos 70, 80 anos, nunca houve uma perseguição tão implacável contra os cristãos na China como está acontecendo hoje. Você vê a mídia apontando isso? Você ouviu alguma rede de televisão denunciando isso? Você viu? A China, com o seu regimento, com todo o seu aparato político e ideológico, está tentando, de tudo fazendo para asfixiar a igreja. Não bastasse ela ser reconhecida no mundo como a igreja do subsolo, a igreja escondida, ela agora está sendo buscada e caçada. Destruição de templos na China, na Índia, perseguição e matança de pastores na Índia, na China, prisão e morte na Coreia do Norte. Não se assuste com o que vou dizer, na Colômbia, aqui do nosso lado, no México. Se você quiser maiores informações, consulte Portas Abertas, Igrejas Perseguidas. Você vai ver, você vai ter ali dados com maiores riquezas de detalhes. No mundo, como enfrentar essa crise? Como superarmos esses dias tão difíceis nos quais nós estamos mergulhados, com tantas incertezas, com essa tentativa perversa de desacreditar, de interromper a aproximação da criatura com o Criador, da alma sedenta de um homem por um Deus eterno que pode satisfazê-la. Como superar isso? Pensando nessas questões, pensando nessas saídas para uma história de superações e conquistas, eu estou trazendo para vocês esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao versículo 9. E deixa eu dizer uma coisa a você: a primeira saída que eu aponto, a primeira saída que eu encontro para uma história de superação e conquista, passa pela humildade e disposição de aprender, conforme Pedro nos sugere nesse capítulo. Humildade e disposição para aprender. Semelhantemente vós, ou seja, da mesma maneira que eu venho falando até agora aos demais,
Aos demais quem? Se você olhar aí no capítulo 5, você vai ver que Pedro está falando aos anciãos, aos presbíteros, aos líderes da igreja, a homens, a mulheres, a todos que integram o rebanho de Deus. Mas no versículo 5, Pedro vai dizer, semelhantemente, ou seja, da mesma forma, quero me dirigir a vocês como me dirigi aos demais. Quero falar a vocês como eu falei aos outros. Semelhantemente vós, jovens, como os demais, sede submissos aos mais velhos e cingi-vos de toda humildade uns para com os outros. Submissão significa dizer postar debaixo da liderança, se colocar sob a orientação daquele que lidera, que conduz. E quando Pedro está dizendo isso aos seus leitores, ele está querendo ensiná-los. Vocês devem se dar a chance de aprender. Vocês devem se dar a chance de conhecer, adquirir novos conhecimentos, humildade e disposição para aprender. Aprender com quem? Olha o que Pedro vai dizer: com os mais velhos. Aprender com quem? Com os mais experientes. Aprender com quem? Com os sábios. Você quer ter uma noção do que isso significa? Leia com muito carinho o livro de Provérbios. O apelo do autor do livro de Provérbios é sempre esse: olha, tenha prudência, cuidado, caminhe com os sábios, na multidão dos conselhos está a sabedoria, seja obediente ao seu pai e à sua mãe, honre-os, honre-os. No meu entendimento, sem medo de errar, sem nenhum medo de errar, porque isso vale para a minha vida, isso tem sido algo prático na minha caminhada. A primeira saída para uma história de superação e conquista, o primeiro degrau que eu preciso subir para uma história de superação e conquista é humildade e disposição para aprender. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, é a recomendação do sábio em Provérbios. Olha, atenção, cuidado, tenha muito cuidado ao abrir a sua boca, ouça mais, fale menos, observe mais. Quando nós colocamos o nosso olhar na palavra, os conselhos são inúmeros, incontáveis, para que sejamos desafiados a uma postura de humildade e queime no nosso peito o desejo de aprender. A multidão que ia atrás de Jesus ia com dois desafios: conhecer quem era Jesus; 2, aprender com ele. O grande desafio de Jesus com aqueles 12 homens que ele escolheu foi ensiná-los sobre as verdades, sobre os princípios do reino, porque aqueles 12 homens dariam continuidade ao seu ministério após a sua crucificação. Ensiná-los. Jesus precisava que aqueles 12 homens estivessem ali, escute, submissos e dispostos a aprender. Mas como aprender com um carpinteiro? Talvez o médico Lucas dissesse: ele não deve ter nada para me ensinar. Mas como aprender com um carpinteiro? Provavelmente Mateus, um cobrador de impostos, o homem da Receita Federal Romana, dissesse: ele não deve ter muito para me ensinar. Como aprender com um carpinteiro?
ele não conhece nada do mar. Eu, Tiago e João, nós sim. Nós temos o nosso próprio barco, nós temos a nossa empresa, nós estamos cansados de entrar e sair desse mar. Como assim? Aprender com um carpinteiro. E aí Jesus vem e diz: Pedro, entra de novo no barco. Vocês ouviram o pastor Diego Bravin pregando? Entra de novo no barco, joga a rede. Disposição, humildade e disposição para aprender. Sim, Senhor, foi uma noite horrível, não pescamos nada, foi uma noite de humilhação e vergonha. Não sei o que vamos dizer aos nossos filhos, mas sabe Deus, sabe Senhor, sabe Jesus, sob a tua palavra. Sabe o que significa isso? Debaixo da tua orientação, debaixo da tua ordem, sob a tua palavra, nós iremos, nós lançaremos. E qual foi o resultado? A rede cheia, a rede quase rompendo. Um barco precisava chegar para ajudá-los, porque a pesca foi extraordinária. Humildade, disposição de aprender. Segunda saída para uma história de superação e conquista. Segundo degrau que eu e você precisamos subir para uma história de superação, de conquista, para escrevermos uma nova página, a despeito dos dias difíceis que vivemos, a despeito de toda a insegurança que nos cerca, a despeito da vergonha que temos com relação a muitas coisas que acontecem nesse país. Segundo degrau, eu e você precisamos nos sujeitarmos absoluta e incondicionalmente à vontade de Deus. Eu e você precisamos nos render, precisamos nos curvar absoluta e incondicionalmente, sem estabelecer condições, à soberana vontade de Deus. O texto nos ensina isto. O texto diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo dele, não no seu, no tempo dele, não do seu pai, não da sua mãe, no tempo dele, não do pastor, não do bispo, não do padre, no tempo dele, não do seu médico, da sua médica, no tempo dele, ele te exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo o que Ele pode fazer, porque é o tempo dEle, no tempo perfeito. Aqui a palavra grega é kairos. Kairos é tempo perfeito de Deus. No tempo dEle, Ele te exaltará. Sujeição à vontade de Deus. Mas não era bem isso que eu pensava para a minha vida, Senhor. Mas é o que Deus tem planejado? Então, se você entende que é o que Deus tem planejado, não tenha dúvidas. Os planos de Deus são mais altos do que os seus. Porque os planos de Deus para mim e para você são planos de paz e não de guerra. Jeremias nos exorta falando sobre essa verdade, porque os planos de Deus para as nossas vidas são planos onde o nome dele será glorificado, o nome dele será honrado. Por isso, o segundo degrau que eu e você precisamos subir é o degrau da rendição, é o degrau da sujeição absoluta, é o degrau que a gente deveria subir de joelhos. A gente deveria se colocar de joelhos
num sinal de rendição a Ele, num sinal de reconhecimento de que a vontade dEle será sim, sempre boa, perfeita e o que? Agradável. Você quer encontrar a saída para uma história de superação e conquista? Sujeite-se aos planos, à vontade de Deus. Busque conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida estudantil, capacitação. Busque conhecer quais são os fundamentos, quais são os propósitos de Deus, onde está a raiz do querer de Deus. E então, concentre-se ali, renda-se, coloque-se ali, porque é o melhor lugar para nós estarmos submetidos, reconhecendo que esse propósito, que a vontade dele será assim, sempre boa, perfeita e agradável. Mas eu quero falar sobre um terceiro degrau, ou sobre uma terceira saída, como você quiser, para uma história de superação e conquista. Já falei aqui da humildade e a disposição de obedecer, de aprender. Já falei aqui também sobre a sujeição absoluta e incondicional, sem estabelecer nada para Deus. Ele é Deus. Se o Senhor fizer, então eu. Se o Senhor me der, então eu. Não estabeleça nada. Não condicione Deus. Deixa Deus ser Deus. Terceiro, desviar-se, fugirmos da ansiedade que tende a tomar conta de nós, a tomar conta dos nossos pensamentos. Desviar-se desta ansiedade. Pedro diz isso aqui. Depois dele falar, humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, a primeira coisa que Pedro vai dizer é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele, mais ninguém, ele tem cuidado de nós, ele pode cuidar de nós. Deixa eu dizer uma coisa ao irmão, deixa eu dizer uma coisa a você que me acompanha de casa. Sproul tem uma frase que eu gosto muito. Esse homem de Deus que faleceu ano passado, salvo engano, ano passado, ele disse o seguinte num de seus livros: não é quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você vive a Bíblia que fará a diferença. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo teme a Deus e até estremece. Quero repetir, não é o quanto eu e você sabemos da Bíblia, é o quanto eu e você estamos dispostos a vivê-la. Vivê-la. Quando Pedro está dizendo aos seus leitores: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele está nos desafiando a vivermos na dependência de Deus. Quando Pedro fala: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Pedro está dizendo: vivam confiadamente nos cuidados dEle. Essa semana eu pude compartilhar com alguns irmãos sobre essa frase de Spurgeon. Spurgeon disse o seguinte sobre a ansiedade: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só rouba a paz de hoje. Quando Pedro está dizendo lancem sobre ele a ansiedade, é porque Pedro sabe que a ansiedade é um dos maiores ladrões de alegria que o homem pode ter, que o homem pode conhecer. Rouba a alegria de hoje, rouba a oportunidade de hoje. A ansiedade não nos livra do problema que possa vir amanhã, ela rouba a nossa paz hoje, ela rouba as nossas oportunidades hoje, ela rouba as nossas perspectivas de uma melhora já a partir de hoje. Essa é a realidade. E Pedro está dizendo:
Você quer uma saída para superar esse momento difícil e iniciar uma etapa de conquistas? Lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque é Ele quem cuida de você. Você já parou para pensar como estava o coração de Abrão, né? Então Abrão, quando Deus disse: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, arruma a tua mala, você e Sara, sai daí para uma terra que eu vou te mostrar. Você imagina como estava o coração de Abrão naquele instante? Qual a certeza que Abrão tinha? Qual a certeza? Ele sabia o endereço para onde ia, ele sabia o CEP, ele sabia a rua, ele sabia a cidade, ele sabia o estado, ele sabia para que lugar estava sendo mandado por Deus? Não. Ele sabia quem o receberia, ele sabia como poderia ser a recepção do lugar onde ele chegaria? Não. E muitas outras respostas seriam não, não, não. Abrão não sabia absolutamente nada. Abrão não tinha mapa nas mãos. Abrão só ouviu Deus dizer: sai daí para um lugar que eu vou te mostrar. Abrão saiu e não sabia nada do lugar, não sabia nada da caminhada. Ele só tinha uma certeza, só uma: que o Senhor iria com ele. E essa bastou, e essa foi suficiente. Ele não sabia nada, ele não conhecia nada, ele não tinha nenhuma condição de conhecer o que estava por vir. Ele conhecia quem falava com ele, ele conhecia quem o acompanharia. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? A melhor escolha minha e sua é colocarmos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor, lançarmos ali. Mas se lance ali, mas se lance ali, mas quando? Coloque ali, mas se o médico deposite ali, mas se deposite ali, coloque tudo ali. Porque Ele sabe, porque Ele conhece, e mais, porque Ele tem poder e autoridade para reverter qualquer história e processo, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Eu tenho que concluir, e eu quero falar sobre a quarta saída: humildade e disposição para aprender, sujeição absoluta e incondicional aos propósitos, à vontade do eterno Deus, desviar-se da ansiedade, um exercício pleno de confiança em Deus, um exercício pleno de dependência de Deus, exercício da fé. Quarto degrau, quarta saída para uma história de superação e conquista: uma vida de devoção, uma vida de oração e fé, devocional, devoção. Sede sóbrios, versículo 8, vigiai. Isso invoca o desejo e a necessidade desesperada de permanecermos linkados em Deus através da oração, sintonizados em Deus através da oração. Sede sóbrios e vigiai, sede sóbrios e estejam atentos, fiquem vigilantes, de olhos bem abertos, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Oração, nunca devemos estar ocupados demais para que não tenhamos um tempo para orar. Se há algo acontecendo nas nossas vidas que está roubando o nosso tempo da oração, isso não é bom.
isso não dará bons resultados. Sede sóbrios, vigiai. E aí Pedro vai dizer no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé. Resistir às investidas de Satanás na fé. O exercício da fé em Deus nos fortalece para enfrentarmos os dardos e as investidas daquele que vive ao nosso derredor, rugindo, buscando a oportunidade para nos tragar. Oração, fé exercitada, fé aplicada, resistir-lhe firmes na fé. Queridos irmãos, igreja amada do Senhor, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, aquele que reina nesse mundo perverso, nesse sistema detrator e perverso, é Satanás. Mas ele reina por pouco tempo, ele já está condenado, ele já está vencido. Mas enquanto ele estiver reinando neste mundo, enquanto ele estiver na condição de príncipe deste mundo, ele tudo fará para quebrar a minha e a sua comunhão com Deus, para nos afastar do Criador, para romper esta ponte que nos leva de volta, reconciliados ao Deus eterno, que está na cruz de Cristo, que foi estabelecida pela cruz de Cristo, aquele que morreu no meu e no seu lugar. Por favor, escutem isso: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios, mantenham esses olhos abertos, acompanhem com atenção tudo o que se passa ao redor de vocês. Não deixem brechas para que o vosso adversário acabe alcançando e tragando um de vocês. Fechem todas as brechas, resisti-lhe firmes na fé. Sabe o que significa o verbo resistir aqui? Não permita nenhum tipo de acesso. Oponham-se, coloquem todas as barreiras possíveis e necessárias para que Satanás não coloque as mãos dele sobre vocês. Fiquem firmes, fiquem firmes. Lembram-se do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, quando ele diz à igreja em Corinto: portanto, meus amados irmãos, o que? Sejam o que? Firmes e constantes. Firmeza é um desafio que está imposto a mim e a você. Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Que o nosso Deus, o eterno, alcance o amado, alcance o irmão e a irmã. Que essa palavra possa, de alguma maneira, incomodar você, tirar você da zona de conforto. Que essa palavra possa, de alguma forma, sacudir você, mexer com as suas estruturas, a fim de que você busque, de fato, as saídas para uma história de superação e conquista. E que as suas saídas passem por esses degraus: humildade e disposição para aprender, sujeição absoluta e incondicional ao propósito, à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. O desviar-se da ansiedade, lançando sobre Ele, depositando aos pés do Senhor tudo aquilo que te preocupa e que ainda está no futuro, mas que rouba a tua paz hoje, rouba a tua serenidade, rouba o teu domínio próprio, te torna uma pessoa intranquila, inquieta,
agressiva. Lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque ninguém mais do que Ele cuida de você. Quarto degrau: tenha em vista tudo o que for possível e necessário para que a sua vida de oração, o exercício da sua fé, a sua vida prática de fé, faça você um homem, uma mulher firme diante das investidas de Satanás. Firme, como Jesus foi encontrado. Quando o diabo se aproximou de Jesus, sabe como Jesus o enfrentou? Jesus o enfrentou com a palavra, com oração, jejum, e a palavra resistiu, e o diabo então o deixou. Vida devocional, oração, vida devocional, fé exercitada no dia a dia, vida devocional, intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Que Deus te abençoe. Se você está me ouvindo, se você está ao alcance dessa mensagem e ainda não teve um encontro com Cristo, você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, convide-o hoje. Permita que Jesus assuma o controle da sua vida, seja dono da sua história, seja aquele que vai te instruir a escrever essa nova história de superação, de conquista. Superação e conquista, porque você está descobrindo que precisa aprender com Ele. Você vai viver uma vida de humildade e dependência diante dEle. Dependência dEle. Você está descobrindo e reconhecendo que deve ter uma vida submetida, sujeita, de maneira absoluta e incondicional à vontade e aos propósitos dEle. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana feliz, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, regeneradora, transformadora, que a graça do Senhor que nos sustenta e basta, seja sobre esta igreja, sobre o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, com a consolação eterna do Espírito Santo do Senhor derramado sobre nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Boa semana e que Deus te abençoe. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo, e não há nada impossível para Ti. Senhor, Tu és onisciente, pois Tu sabes tudo, e não há nada que Tu não saibas, ó Senhor. Senhor, Tu és onipresente,
pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando morreu naquela cruz pra nos salvar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajuda